alunos, como vocês estão? Como fomos combinados, vamos então para a nossa segunda aula hoje do tema, né, de cinemática da rotação, na qual é a nossa quarta aula, tá certo? Essa aula eu já aviso para vocês, arrumem bem seus pergaminhos, ela vai ser um pouco com mais conteúdo, então segure-se aí firme, não desista, tá certo? E vem comigo. Pois bem, o que vamos ver então nessa aula? Energia cinética de rotação, momento de inércia, cálculo do momento de inércia, trabalho e potência do movimento rotacional, momento angular e impulso angular e a analogia entre movimento linear e movimento angular. Vocês estão percebendo aqui já desde a aula passada, aula 3, que há uma analogia muito grande, né? Uma analogia talvez 90%, das relações que você tinha no movimento linear, seja velocidade, aceleração, deslocamento, agora com rotação, só que agora a gente está trabalhando com ângulo, certo? Com velocidade angular, com aceleração angular, certo? E também vocês têm um momento também que quando a gente entra lá na física 1, vocês tiveram uma emoção ali com energia cinética, algumas coisinhas, e agora você vai ter o caso específico para a cinemática de rotação, bom? Porque como a gente pode dizer, né? Antes a gente trabalhava só no movimento, lembra? De translação, translacional, e agora o movimento de rotação, né? O movimento lá que tem 2 ou 3, né? Dimensões, também tem isso, tá bom? Então, por isso que no final eu destaco essa analogia. Essa analogia é bom porque às vezes é muito mais fácil de você guardar, você usa, não é que use mais, né? É muito mais divulgado o movimento linear do que o movimento angular, mesmo que nós saibamos que ele exista, mas como o cálculo dele é um pouquinho mais chato, as pessoas ignoram um pouquinho ele. Lembrando, qualquer dificuldade da física vai vir estar nas ferramentas do cálculo, tá? Que é o grande problema das pessoas em física, bom? Mas sem estresse, tá? Vamos lá. Pois bem, energia cinética de rotação. Bom, mostrou-se que o modo de velocidade de uma partícula de um corpo rígido, aula passada, aqui aula 3, rodando em torno de um eixo fixo é V, né, velocidade linear, igual ao raio vezes velocidade angular, certo? Você já vê isso, você não fica, nossa, o que ele quer dizer? Você já tá, agora já entendeu, já que vamos trabalhar com W, alfa, raio, ângulo, radianos, né? Então você já se enxergou ali, né? Beleza, continua. Onde R é a distância da partícula ao eixo e W é a velocidade angular do objeto. A energia cinética de uma partícula de massa m é então, lembra lá da energia cinética da cinemática, física 1, energia cinética é meio de mv ao quadrado, certo? Então, se a gente tem a relação que liga a velocidade linear com a velocidade angular, queridos, é só substituir ali a opção. Então, a energia cinética de rotação é meio de mr ao quadrado, w ao quadrado, beleza? A energia cinética total do corpo é a soma das energias cinéticas de todas as partículas que constituem o corpo. Ou seja, aqui nesse for N partículas, tem aquele lance lá da somatória. Você acha que aprendeu somatória no cálculo à toa? É das nítidas. Então, se eu quero saber, o corpo é de N partículas, eu uso lá, né? Ou então, o corpo são 3 partículas, então a somatória de N igual a 3, de I, de 1 e vai ali, certo? E ali a gente tem a expressão na equação 17. Lembrando que a gente estamos acompanhando a numeração da aula passada, então acompanha aí no pergaminho e vamos junto. Beleza. Calculada ali a energia cinética de rotação, já sei a energia cinética ali de rotação, então agora nos cabe compreender o momento de inércia. Bom, como W, né, a velocidade angular, é o mesmo para todas as partículas de um corpo rígido, certo? Você tem um corpo rígido, correto? Vamos lá, que eu posso pegar a bolinha aqui. Você tem um corpo rígido, correto? A N partículas em qualquer posição que eu coloco aqui, ela é do corpo rígido, certo? Ela tem a distância ao seu centro, ela faz parte do corpo rígido. É diferente se eu pegar uma partícula aqui, por um acaso,
Não tem nada a ver com corpo rígido. Mas aqui, quando a gente pega as N partículas do mesmo corpo rígido, a velocidade angular é igual para todas. Não, é a mesma velocidade. Tá? Isso é uma característica também de um corpo rígido. Lembra aqui nas aulas aqui passadas. Então, a gente tem aqui a somatória, né? Energia cinética é meio de I/W ao quadrado. Ok? Mas aí, né, esse I, como ele apareceu? Olha só, esse I aqui a gente diz que é o quê? Entre parênteses, é a somatória de N de I igual a 1, MI/RI ao quadrado, ou seja, todas as partículas que eu pego vão ter uma massa, né? E um raio, né? Vai estar a distância do raio, independente da posição que ela vai ter uma distância ali, certo? O que seria isso? Esse I que aparece dessa expressão, desse somatório, é o momento de inércia de um corpo em relação ao seu eixo de rotação, o qual é dado, a gente volta ali, I, que é o inércia, né, que é o momento de inércia, é igual a somatória de N de igual a 1, MI/RI ao quadrado, tá certo? E no Sistema Internacional de Medidas, o momento de inércia é dado por quilograma por metro quadrado, tá certo? Observando a equação 18, essa daqui, correta? Olha só, vamos observar ela, dar um look ali. Notamos que ela é análoga à expressão da energia cinética translacional lá na cinemática linear. Nossa, é mesmo, né? É meio de mv ao quadrado, é realmente igualzinho ali. Onde I, o momento de inércia I, é análogo à massa M, ou inércia. E a velocidade angular W é análoga à velocidade linear V, certo? A gente está aqui dando o nome aos bois. O meio é meio, I é M, W é V. Beleza. Entretanto, o momento de inércia de um corpo depende da localização do eixo de rotação, e isso deve ser sempre especificado quando se descreve o momento de inércia. Tá certo? Para um corpo que não é composto de massas pontiformes discretas, mas sim de uma distribuição contínua de matéria, o somatório usado na definição de momento de inércia I deve ser calculado pelos métodos do cálculo integral. Tá? Mais para frente, vocês vão ver um estudo aqui, ainda nessa aula, nos slides mais para frente, porque tem a ver com a localização do eixo ali de rotação, tem a ver com o momento de inércia. É uma coisa muito interessante. Segura aí. Bom, a seguir daremos exemplos, né, de momentos de inércia para algumas distribuições de massa mais comuns. Queridos, isso daqui, eu preciso decorar, lembrando, você não precisa decorar nada aqui, né? Já chegou aquela época de decorar, você precisa saber aonde estão as informações, o que fazer, certo? E você só vai saber o que fazer com as informações se você as conhece, certo? Logicamente que tem algumas informações que você trabalha mais no dia a dia, então elas já estão intrínsecas em você, então às vezes você já sabe na ponta da língua. Essas informações aqui, esses vários momentos de inércia, você encontra no Halliday, no Tipler, whatever, qualquer tipo de livro que está ali disponível, ou seja, são casos específicos que você já tem o cálculo do momento de inércia, tá? Já está ali tabulado. Mas também, né, tem os clássicos, né, para que você encontre ali aquela expressão. Tá? Aqui são os mais utilizados, tá bom? Do momento de inércia aqui. Cálculo do momento de inércia. Vamos então calcular. O momento de inércia pode ser calculado usando-se sua definição da equação 19, né? Que é essa daqui que eu repeti para você. I é igual ao somatório de N de I igual a 1, MI vezes RI ao quadrado, certo? Para qualquer sistema constituído por partículas discretas. Para um corpo que não é composto de massas pontiformes discretas, mas sim contínua, temos que substituir o somatório por uma integral, tá? Imagine o corpo subdividido em elementos de volume, cada qual de massa dm e a uma certa distância r do eixo de rotação. Se cada massa dm é multiplicada pelo quadrado da sua distância ao eixo e todos os produtos R2dm somados sobre todo o corpo, o momento de inércia será dado. Ou seja, aqui a gente tem a integral para encontrar o momento de inércia. Inércia, aqui eu vou fazer o limite, né,
densidade, dessa variação de massa tendendo a zero, e na qual me aparece aqui a integral. Momento de inércia é igual à integral de R do raio ao quadrado dm, ou seja, a massa é um caso que a massa vai estar variando, tá bom? Se dv e dm representam os elementos de volume, quem lembra da integral de volume no cálculo? É quase a mesma coisa aqui, vamos lá. Se dv e dm representam os elementos de volume e massa, respectivamente, a massa específica R é definida pela relação R igual a dm por dv. Consequentemente, a equação 20 pode ser reescrita como I, momento de inércia, igual a integral, agora a gente tem um ρ, R ao quadrado dv. Tá? E o que seria esse ρ? Bom, olha só. Essa equação é válida, inclusive, para corpos cuja densidade não é constante. Tá? No caso particular, em que R é constante e uniforme, temos que I é igual a o ρ já sai da integral, o ρ não varia, integral de R ao quadrado dv. O cálculo integral, nesse tipo de sistemas, podem, em geral, apresentar dificuldades consideráveis se o corpo for irregular, mas para corpos de forma simples, as integrações podem ser efetuadas com relativa simplicidade. E aqui a gente vai ter alguns exemplos. Como assim, professora? Vem cá, vamos ter alguns exemplinhos aqui. Momento de inércia de uma barra delgada. Temos uma barra ali, delgadita, com comprimento L, certo? Na qual o seu eixo, lembra o eixo fixo de rotação ali, ele está aqui nessa ponta. Ok. Olha lá o enunciado. A figura mostra uma barra delgada, uniforme, de massa M e comprimento L. Deseja-se calcular seu momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo ponto a uma distância h de uma das extremidades. Ok. Torna-se para elemento de volume uma pequena seção de comprimento dx e a seção transversal S a uma distância x do ponto. Então a gente faz aqui a relação. dm é igual a ρ dv, correto? A relação que a gente tem lá no slide anterior, certo? dm aqui, né, na parte que aparece dm, certo? Vamos lá. dm igual a ρ dv, na qual ρ vai ser... Quem aqui varia em dm, né? Vamos lá substituir as coisas, né? S é aquela parte que ele diz pra gente aqui, o que é S? É a seção transversal, correto? É S. E esse S varia em x, correto? Ele vai variar em x, certo? A uma distância x do ponto, correto? Igual a o ρ SL sobre L dx, tá? Na qual M dividido por L dx, tá? Porque eu pego ali aquela distância ali que eu tô do ponto lá que ele me diz. Então, o momento de inércia no ponto A vai ser a integral de x elevado ao quadrado dm, na qual vai ser m sobre L, certo? E qual é a variação dessa integral do x? Esse x vai ser menos h para L menos h, tá? E da qual aqui eu vou ter de x ao quadrado dx. Bom, meus amigos, aqui é só uma integral ali de um x ao quadrado, certo? Faz essa expressão, é uma integral babinha, e aí você substitui os valores, e a partir dessa expressão geral, essa grandona aqui, você acha o momento de inércia a um eixo através de qualquer ponto da barra. Por exemplo, se o eixo passar na extremidade à esquerda, h igual a zero, é só substituir ali, e a gente chega aqui, I igual a 1/3 ml ao quadrado. Se o eixo passa através da extremidade direita, h é igual a L, né, o seu comprimento, e é 1/3 sobre ml ao quadrado. O grande lance aqui, mas qual é o grande lance aqui, professor? O grande lance é você tem que definir aonde começa, certo? Porque aqui eu estou falando que h é igual a zero, tá? Na extremidade à esquerda, h é igual a zero. Agora eu estou na extremidade à direita, nesse ponto aqui, que vai ter uma distância, certo? Então, você tem que definir ali, por isso você precisa do eixo para definir aonde está essa barra. Tá? E se você for lá depois de volta aqui naquele slide que está todo mundo, olha só, você encontrou aquela expressão ali, certo? Tranquilo?
E depois a gente ainda tem uma característica aqui. E se o eixo passa no ponto médio, H igual a L sobre 2, agora o eixo de rotação do momento de inércia é no ponto médio dessa barra, na metade, aí já muda tudo, né? Porque vai ficar 1 sobre 12 ml. Até eu tinha colocado aqui, saiu aqui, é 1 sobre 12 ml. Por quê? Quando H igual a L sobre 2, né? Quando você substitui aqui, vai ficar esse valor aqui. Então, por isso que chega nessa expressão, que na qual não é coincidência, que você entra aqui nos tabelados, quando o eixo está no meio dessa barra, para calcular o momento de inércia, tá certo? Bom, continuando então, depois que a gente pegou o cálculo aqui do momento de inércia, vamos então falar de trabalho e potência no movimento rotacional. Bom, como assim? Vamos lá. Uma força aplicada a um corpo em rotação realiza trabalho. Qual que era um dos conceitos para dizer que o corpo realiza trabalho? Há de haver um deslocamento. Então, se ele tem uma rotação, ele tem um deslocamento, porque quem está deslocando aqui é nosso amigo ângulo, certo? Esse trabalho pode ser expresso em termos do torque da força e do deslocamento angular. Suponha que uma força F atua na periferia de uma roda de raio R, conforme a figura. A gente tem aqui na roda, aqui, né, vários quadros, né, e que você nas varetas aqui faz um ângulo e aqui atua uma força. Ok. Enquanto a roda gira em pequeno ângulo de θ. Se esse ângulo for suficientemente pequeno, a força poderá ser encarada como constante durante o intervalo de tempo correspondentemente pequeno. Por definição, o trabalho de uma força é, vamos lá, no inglês nós usamos o work para a definição de força. Então, dW, né, a variação da força, é força vezes ds, o deslocamento. Lembra? Lá no linear a gente trabalhava com ds, fez, x. Agora aqui no angular vai ser o que? F, né, igual raio vezes dθ. Lembra que ds, lá nas primeiras expressões do primeiro slide, a relação S igual a R dθ. Por isso que está aqui R dθ, certo? Só substituir valores, amigos. Igual, o que eu tenho? Trabalho não é força vezes o deslocamento, né? O R. Então, aparece nosso amigo tal vezes d de dθ, da derivada do ângulo, onde temos usado a relação ds igual a R dθ. Primeiro slide aqui, também está na aula 3 aqui. A grandeza FR é o torque, perdão, nem era o trabalho, é o torque, que às vezes cada um faz o trabalho aqui é o W, o T é o torque, eu às vezes confundo aqui. Então, esse T é o torque. Se vocês lembram da definição de torque, né, vocês vão pegar uma variação aqui, que na forma vetorial assume a forma, olha só, o tal, que aqui é torque, não é trabalho, né? Porque infelizmente o ensino médio usa o tal como trabalho, mas aqui, na apresentação da física 2, trabalho é W, tá? E o tal vai ser o torque, tá bom? Na forma vetorial, assume a forma tal, torque igual a raio, multiplicação vetorial com a força, tá bom? Olha só, a potência, então, relacionado com o movimento rotacional pode ser definida derivando ambos os lados da rotação, da equação 25, certo? Derivando ambos os lados, tá? Em função do tempo, porque potência, para qualquer lance aqui de potência, quando eu falo na física, seja ela elétrica, seja ela mecânica, seja ela de qualquer coisa, ela vai estar ligada ao tempo, tá? A potência é a derivação, né, do tempo. O tempo deriva em cima do trabalho. Então, potência, por definição, vai ser variação do trabalho dividido por dt, na qual que é igual ao tal, que é o torque, certo? Porque onde saiu esse torque aqui, meus amigos? Aqui, né? Olha só. Certo? A relação que você encontrou ali na 25. Torque dθ sobre dt. Ou P, ou então eu coloco isso ou P diretamente. O que é isso? Quem que varia o ângulo que eu tenho no tempo variando? É o que? A velocidade angular. Então, potência do movimento rotacional vai ser o torque vezes velocidade angular.
Isto é a potência instantânea desenvolvida por um agente que exercer um torque é igual ao produto do torque pela velocidade angular instantânea. Esse resultado é análogo ao caso linear, P igual a FV. O torque pode ser relacionado com a aceleração angular da seguinte forma. Agora você pode também ligar o torque com a aceleração angular. Porque a gente tem aquelas relações, certo? De velocidade angular com torque. E só substituindo aqui, você chega a torque igual a I de momento de inércia vezes aceleração. Certo? Tranquilo? E essa aceleração é a aceleração angular. Bom, havendo vários tipos de torques atuando no corpo, cada um realiza trabalho. A taxa de variação da energia cinética total é a soma das potências dos torques individuais, que é W multiplicada pela soma dos torques. Assim, no caso geral, certo? Então, se eu tenho a variação da energia cinética em vários torques individuais do corpo, né, vai ser aquele somatório no geral. Esse é o princípio dinâmico fundamental para a rotação de um corpo rígido, certo? E é análogo rotacional de, olha só, força igual a massa vezes aceleração. Torque igual que inércia vezes aceleração. Isso é muito interessante porque depois mais pra frente eu vou mostrar um exemplo específico, que até depois vocês vão ver alguns filmes, principalmente aquele filme da Sandra Bullock, agora esqueci o nome, não é Interestelar, agora é o outro lá, que tem alguns erros, tá? Que tem gravidade, uma coisa assim. E tem erros, né? Quando ela tá ali, a nave estourou, alguma coisa assim, né? Onde ela tava, e aí ela pega um extintor e começa a usar como aceleração. Aqui ele fez uma analogia diretamente, só que muito cuidado, não é assim que funciona e você vai entender o porquê. A equação 29 pode ser também derivada da segunda lei de Newton, sem o uso direto da consideração energia. Tem uma coisa, um lance aqui que faz aquele filme ser um pouquinho errado. Bom, bem errado, aliás. Vamos continuar aqui. Momento angular e impulso angular. Nas sessões anteriores, vimos que se usamos as variáveis angulares apropriadas, a cinética e a dinâmica dos corpos em rotação têm equações equivalentes, né, aos casos lineares ordinários. Isso bem claro, tem uma equivalência ali rolando. Anteriormente, vimos que a energia cinética rotacional, EC, né, é igual a meio de I W ao quadrado e é análoga à energia cinética dos movimentos lineares, EC é igual a meio mv ao quadrado. De um modo similar, o momento linear, chamado também momentum, também tem o análogo no caso de movimentos rotacionais, o qual é chamado momento angular, L, que para um corpo em rotação em torno de um eixo fixo é definido por momento linear, L é igual a I, né, que é o nosso inércia, né, vezes W, onde I é o momento de inércia e W é a velocidade angular. E no sistema internacional de medidas, L, né, o momento, tem as unidades quilograma por metro quadrado por segundo. O momento angular, assim como o momento linear, por causa que por isso tem um x aqui, são grandezas vetoriais. A equação para a segunda lei de Newton, no caso de movimentos rotacionais, também é análoga ao caso linear, força igual a massa vezes aceleração, a segunda lei, certo? Como mostramos a seguir. E aqui a gente faz a analogia ali, né, por mostrar que são movimentos, são análogos, correto? São grandezas vetoriais ali, muito cuidado. Continuando, o momento angular é um conceito muito importante na física, porque sobre certas condições ele também é uma quantidade que se conserva. Aí tá o lance. Podemos ver na equação 31, essa daqui, somatória dos torques, né, de NI de torques, né, é dL sobre dt, né, a variação do momento linear ou momentum
sobre a variação do tempo, correto? Vamos lá, podemos ver na equação 31 que se o momento angular é constante, então o torque será necessariamente nulo, porque se ele é constante, não temos uma variação. Essa é a lei da conservação do momento angular em um corpo em rotação. Tá? O momento angular total de um corpo em rotação permanece constante se o torque resultante agindo sobre o corpo é igual a zero. É interessante vocês guardarem. A lei de conservação do momento angular é uma das mais importantes leis de conservação da física. Quando o torque resultante sobre um corpo é igual a zero e o está em rotação em um eixo fixo ou em um centro de massa, tal que sua direção não muda, podemos dizer que momento de inércia vezes velocidade angular é igual a I0 W0, que é igual a constante. Tá? Por isso, naquele filme, né, se eu digo que a inércia é constante, não é uma coisa muito fácil de se controlar. Quando ela dá aquele tiro, espirra o extintor, alguma coisa assim, ela tá orbitando ali e quer chegar perto na outra nave, uma coisa assim que acontece naquele filme Gravity, né, Gravidade, da Sandra Bullock, ela fica controlando meu filho. Não tem como, é complicado controlar aquilo, tá? Não é tão fácil, não. Ela apertou, já chegou no lugar, não. Tá? Não é muito fácil. Por isso que tem leis de controle por detrás. Quando você tem um satélite, né, ou qualquer coisa, nave, você vai usando jato de gás, que também tem uma possibilidade de rodas de reação. Se você quiser saber sobre isso, acompanha aqui, né? Tem uma aula ali um curso ali que eu dei para o curso de vocês, acho que na fase, e fala um pouquinho sobre isso. Você precisa de uma lei de controle, porque controlar isso não é muito fácil. Bom, então não era para ser tão fácil como foi no filme. Tá? Vamos lá, aqui a gente vai para uma curiosidade bem legal de momento angular e impulso angular, que pode até clarear um pouquinho mais a ideia que está rolando por detrás aqui. Vamos lá. Muitos fenômenos interessantes podem ser entendidos usando a lei de conservação do momento angular. Certo? Considere, por exemplo, o caso de uma bailarina fazendo movimento de rotação no seu corpo. Certo? Porque a bailarina fez aquilo, ou nossa, ela tá feliz, tá rodopiando, ou a patinadora também, né? Aqui no exemplo a gente vai usar a patinadora. Se durante o movimento de rotação seus braços são abertos, não sei se vocês já viram competições de patins, ou se já tiveram a experiência de patinar tanto no gelo como no asfalto, logicamente que no gelo, por ter menos atrito, é um pouquinho mais interessante, né? Uma adrenalina um pouquinho maior. Não sei se vocês já perceberam, tem um ponto que ela abre os braços, de repente ela fecha os braços, e às vezes ela até agacha, né? Ela ou ele, né? Porque às vezes está o casal, a apresentação masculino, feminino, whatever, né? Por que eles fazem isso? Isso tem tudo a ver com o momento e impulso angular. Olha só. Se durante o movimento de rotação seus braços estão abertos, a velocidade será menor do que quando seus braços estiverem juntos ao corpo. Repara bem, joga lá no YouTube, no Pai Google, patinação no gelo, campeonato. Repara bem, tá? Isso pode ser explicado se usamos a definição de momento de inércia. Qual era a definição de momento de inércia? I é igual a mr ao quadrado, certo? É claro que quando os braços são puxados para próximo ao corpo da bailarina, da pessoa ali, né, do atleta, o eixo de rotação R é reduzido. Consequentemente, o momento de inércia vai diminuir. Desde que o momento angular permaneça constante, se I diminui, decresce, então a velocidade angular tem que crescer para manter o momento angular constante. Se o momento angular é constante, então se o momento de inércia diminui, quem que aumenta? A velocidade angular aumenta. Tá certo? Grandezas inversamente proporcionais aqui que está acontecendo. Aí aqui a gente sai a relação aqui, correto? Se a bailarina reduz o seu momento de inércia no fator 2, então ela rodará com velocidade angular 2 vezes maior. É o caso quando eles até se agacham. Tem um momento que eles até se agacham, eles começam abertos, estão ali na sua festa, ali, né, na sua apresentação, eles fecham. E tem um momento que ela até fica só com um pé, né, uma perna apoiando e a outra esticada, que ela se agacha.
tá? E aí ela mais rápido vai, tá? Um exemplo similar, né, tirando agora a parte de patinação, seja no gelo, seja, né, um exemplo similar ocorre aos atletas de saltos ornamentais, né, aqueles saltos lá na piscina. Eles usam deste princípio para girar mais ou menos rápido em torno do centro de massa. Você vê, né, o cara, ele vai, né, ele dá aquele som, quando ele abraça a perna e ele se encolhe, ele vai até mais rápido. Percebe bem que você vê. Note que para o momento angular ser conservado, é necessário que o torque resultante seja zero. Mas a força resultante não necessariamente tem que ser nula. Por exemplo, no caso de atletas de saltos ornamentais, o torque é igual a zero, mesmo tendo uma força gravitacional sobre ela. Eu já falo, eu não sei se vocês lembram na primeira aula, né, eu comentei que esse assunto é muito utilizado na biomecânica. Agora vocês entendem porque ele é muito utilizado na biomecânica, né? Se você jogar ali biomecânica física 2, eu nem sei se eles têm outro tipo de física, mas eles têm isso muito aprofundado, correto? Porque esportes de ponta utilizam o corpo, certo? Em sua totalidade, né? A bailarina, a patinador, utiliza o corpo em todo o seu contexto, né? O salto aqui, quem salta ornamental também, não é que nem tá que um atleta talvez futebol tem, mas não tanto em toda a sua utilidade, certo? Tem, mas como o movimento do esporte, né, bem estudado e aplicado as leis da física, afeta na performance do atleta, tá? Logicamente, que é um ponto muito específico do momento angular, certo? Mas aqui você já compreende algumas outras situações, talvez pode até te aclarar para outros esportes, certo? Bom, e para terminar, aqui a gente faz a analogia entre movimento linear e movimento angular. A tabela aqui, né, bem legalzinha, novamente. E agora, na aula passada, não trazia, segundo a lei de Newton, não trazia trabalho, nem energia cinética, nem potência, nem trabalho e energia cinética, não trazia nada dessas relações. Agora a gente tem mais conteúdo em cima disso, né? Mais relações, mais analogias entre o momento linear e o momento angular. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aula 4 de cinemática rotacional. Na próxima aula, vamos ter casos especiais, tem alguns casos especiais, tá? Teoria dos eixos paralelos e algumas coisinhas assim, casos especiais, e aí a gente vai brincar de alguns exercícios, tá certo? Lembrando que claramente vamos ter nosso momento síncrono, né? E vou ter que exigir a presença de todos vocês para que isso seja com mais graça, né? Tenha mais interatividade, beleza? Um super beijo para vocês e até a próxima!